a mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco e aqui, nesse podcast, eu recebo convidados diferentes, especiais, sempre transbordando alguma coisa legal aqui para vocês, com o objetivo de edificar a sua vida. E você que é novo, já se cadastra aí no YouTube, no Spotify, porque esse papo vai ser incrível. Estou muito animada para esse papo de hoje. Não vai ser diferente dos que já tem passado por aqui. E o meu convidado super especial de hoje, ele tem 34 anos, é casado com a Rafa há 6 anos, ele tem 17 anos de experiência na área financeira, em sua maior parte no mercado publicitário, e uma história de redenção com o tema da paternidade. Apaixonado por discipulado e sonhador, vive um dia a dia que é uma mistura entre negócios e o ministério cristão. Felipe Zappalá, seja bem-vindo ao De Papo com a Drica. Muito obrigado pela apresentação, Drica. É um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal. Que alegria! Escreve aqui se você também, assim como eu, como o Felipe, está animado para esse papo. Fê, conta pra gente como é que foi a sua trajetória até aqui. Hoje você tem trabalhado aí, continua trabalhando no mercado financeiro, né? Mas como que tem sido a sua trajetória para inspirar que as pessoas que estão nos ouvindo? Muito bom. Eu comecei a trabalhar, acho que com 15, 16 anos, como office boy dentro de um escritório de contabilidade. Foi um começo bem normal, assim, né? A gente começa e ali eu comecei a ter inspiração para números, muito da influência da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou com contabilidade, com finanças. E aí eu lembro que terminando o meu ensino médio, a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu quero pensar um pouquinho mais do que eu vou fazer. E aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, você não vai pensar em nada, você vai fazer contabilidade porque já é o que você tá. E ela simplesmente me empurrou para dentro da faculdade. E eu queria, o pessoal chama de gap year, né? Uhum. Você literalmente tirar 6 meses, 1 ano. Tipo tempo sabático. Tipo sabático. E aí a minha mãe não deixou, ela falou, você não vai fazer. E eu lembro que a gente foi fazer inscrição, eu acabei me informando na Unip, em Ciências Contábeis. Foram 4 anos. E o muito engraçado dessa história é que a minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 15 anos. Então, eu nasço numa perspectiva totalmente diferente na minha família, porque meus avós tinham 37 e 38 anos. Super jovens. Jovens, assim, eles tinham idades para ser meus pais, inclusive. Uhum. E aí, minha mãe teve que largar muita coisa para poder cuidar de mim. Então, eu com os meus 7 anos, meus pais se separam. Eu acabo tendo essa ausência paterna ali nos 7 anos. Acabo não tendo mais contato com meu pai ali desde então, contato bem pouco. Uhum. E meu pai tinha algumas disfunções com relação à bebida e tudo, e aí meus pais acabaram se separando. Quando a gente começa, a minha mãe casa de novo, e aí quando tá tudo indo, minha mãe engravida. Então eu tenho uma irmã hoje que tem 20 anos e uma outra de 14. Só que nesse contexto minha mãe fala assim, eu quero voltar a estudar. E ela falou, eu vou fazer contabilidade. Adivinha onde minha mãe foi estudar? Meu Deus. Na minha sala. Não acredito. Eu fiz a faculdade com a minha mãe do meu lado. Que demais! Foi. Bom. Não tanto, né? Mas eu falo que deu um resultado, porque ela não deixava eu... escorregar. Não, ela não deixava eu faltar na aula. Na época eu tinha um estilo de vida de sair, o pessoal ia pro bar beber e minha mãe não deixava, eu não tinha essa opção. Porque se eu faltasse na aula alguma coisa, nossa, em casa a chapa esquentava em casa. Então, por um lado foi bom, né? Foi bom porque todos os meus amigos repetiram. E eu não. Só. Com 20 anos, 21 anos, como eu tava um ano adiantado, eu acabei com 21 anos eu já tava formado. Que legal. E eu lembro que foi muito esse impulso da minha mãe de você vai estudar, vai até o final. E isso abriu algumas portas. Eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, um grupo francês que eu entrei como estágio. E aí foram 15 anos dentro desse grupo. Então anos. Você tinha realmente convicção de que era essa a... Não tinha. Não tinha? Era engraçado. Eu acho que às vezes dentro da gente sempre... Nunca tem... Bom, pelo menos por mim, eu não tinha essa convicção de... Na verdade, eu não tinha outra coisa, assim. Eu queria ser policial. Olha só! Com 15, 16 anos, eu tinha um amor
Que legal! Pela profissão de polícia, assim. Só que minha mãe já, tipo, você não vai Não. ser policial. Não vai. Então eu já tinha isso na minha cabeça também, que eu não seria. Tentei entrar no exército, fiquei um ano preso no processo do exército. Eu tinha que todo mês eu ia pro quartel. Cheguei a medir a farda, cheguei a fazer tudo. E no final eu sofri uma lesão no joelho que me tirou. Só que assim, quando eu tava fazendo esse processo, eu já estava na faculdade pelo meu ano adiantado. E eu lembro de uma cena que tinha 300, 400 caras no quartel. E o sargento falou assim, quem aqui faz faculdade? Aí, 398 pro lado e eu e mais um rapaz pro lado direito. Aí o sargento chegou em mim e falou assim, ó, eu tenho uma oportunidade pra você, você vai ser meu assistente. E aí você vai ter direito, acho que a 50% da tua faculdade paga, me deu todo o benefício. Assim, era incrível. Só que no momento seguinte que a gente passou por isso, na mesma sala, eles botam muita pressão, né? E o sargento entrou e falou assim, tem 3 caras aqui com a ficha criminal super suja, um inclusive já esfaqueou a mãe. Olha isso. Meu Deus. Aí eu falei, cara, isso aqui não é o meu lugar, não. Eu comecei a ficar bastante apreensivo, né? Porque quando você não servir, não posso falar muito, mas ali eu acabei tendo essa lesão e acabei saindo. Eu já estava há 1 ano de estágio nessa empresa, então eu comecei a minha empreitada de contabilidade. Eu fiquei 9 anos na contabilidade, que assim, eu estudei contabilidade, tive não digo uma paixão, mas eu comecei a gostar daquilo. Mas com 9 anos eu fui transferido para um departamento que é controladoria. Aí eu acho que aqui começou o amor, porque a contabilidade, ela te leva a mensurar a empresa num geral. Então é muita regra, até na cabeça das pessoas. O que te vem quando você pensa em contador? Nossa, a parte fiscal, contábil, Exatamente. Imposto, isso. É a parte muito chata que eu não gosto. Não me liguem, por favor, para pedir conselho de impostos. Eu não gosto dessa área. E eu lembro que nesse período eu comecei a me apaixonar pelo processo de tomada de decisão que o financeiro traz. Que é você mensurar empresas, você ter total controle da tua empresa financeiramente e você começar a tomar decisão, trazer números para tomar de decisão ali. Tomar de decisão em geral da empresa, para captar investimento. Então eu me apaixonei por aquilo. Eu fiquei num departamento por um tempo que a gente capturava todo o Brasil e passava para a França. Então eu fazia esse canal entre Brasil e França. Eu comecei a me especializar em reporting, que é uma característica financeira, que é você simplesmente ser um reportador das informações. Você tem pessoas fazendo operacional aqui, mas passa as informações para lá. E aí tudo isso, minha carreira estava indo desse jeito, até que eu conheço a minha esposa, a Rafa. A gente começou, a gente se conheceu através de um casal de amigos, e isso mexe muito na minha história, porque quando eu tinha acho que 25 anos, mais ou menos 26, e ela 24, 25, e a gente se conhece através desse casal. Um casal marca um jantar na casa deles, e chama ela, e chama eu. Sem saber? Um não sabia do outro, só que assim, ele era meu melhor amigo. Tipo, um dos meus melhores amigos, e ela a melhor amiga da Rafa. Que legal. E aí a gente... eles fazem ali um encontro, um jantar pra gente se conhecer, né? E a gente começa a conversar, começa dali em diante. É muito engraçada a história, porque eu acho que se não fosse por algumas situações, a Rafa não teria... mas no dia que a gente foi pro jantar, a Rafa ficou com muita vergonha, muita vergonha. Simplesmente ela não queria estar ali. E eu tava, tipo, o que tá acontecendo? Mas interessante, gostei dela, né? E aí eu lembro que eu fui acompanhar ela até o carro, e o carro dela tinha sido roubado. Mas não que roubaram o carro, mas roubaram um pneu. Meu Deus! Foi muito, assim, bizarro. Aí quando eu fui entrar no carro, o pneu roubou e colocaram a capa do pneu, que era de acrílico, embaixo do carro. E eu lembro que ela, entra no carro, a gente precisa sair daqui rápido. Só que eu falei, não, tem um acrílico embaixo do carro. A gente acabou de se conhecer, o detalhe, né? Eu peguei o acrílico debaixo do carro e entrei com o acrílico, assim, segurando o acrílico no banco de trás do carro. E a Rafa entra e começa a dirigir. Mas sem o pneu? Não era o pneu do carro, mas era o pneu step do carro que era uma SUV, então o pneu ficava atrás. E eu entro com aquele acrílico dentro do carro, aquela cena, acaba de conhecer a pessoa, eu atrás com o negócio segurando e ela saindo com o carro rápido. E eu lembro que quando ela me deixa perto do meu carro, eu pensei, eu vou pegar o telefone dela com a justificativa pra ver se ela chegou bem por conta da situação, né? Então foi a brecha que eu tive ali pra pegar o telefone dela. Estratégia. Foi estratégia. E aí ela
me passa o telefone e nisso a Rafa viajou, acho que ficou 3 meses morando fora e a gente começando a conversar e a gente começou a se envolver num relacionamento ali muito pela amizade, mas era nítido que tinha um intuito, né? E tá bom, acho que quando ela volta a gente começa a sair e ela questiona, porque a Rafa era cristã e eu não era, eu era de uma outra religião que não tinha nada a ver, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, pra você ter Olha uma ideia. só. Nunca. E até tinha preconceitos, né? Na minha cabeça. E aí, quando a Rafa fala assim, ó, é o seguinte, eu sou cristã e perante a Bíblia não existe julgo desigual. E eu falava, não, tá tudo bem, porque na minha cabeça tá tudo bem, todos os caminhos levam a Deus e a gente vai se dar bem com isso. E ela me faz um convite pra igreja dela e eu vou. E nesse primeiro dia de igreja eu entro num ambiente, assim, era um lugar até com carpete e tudo dentro da igreja. Não era ainda o espaço do culto, era um espaço reservado para uma TV que tava ali, para você ter uma ideia. E eu começo a chorar de uma forma que eu nunca chorei na minha vida. Então, ali me marca muito, porque eu falei, nossa, a experiência que eu tive ali eu não consegui explicar. Ao mesmo tempo, mesmo com a experiência que eu já tinha com outra religião, tudo, falando, nossa, o que é isso que eu tô vivendo aqui? Então aquilo me marca e eu entendo que eu tava tendo realmente um encontro com Deus. Foram 3 cultos assim, tanto que eu ia pra igreja com a Rafa e eu falava, Rafa, seguinte, fica ali porque eu não quero ficar do teu lado. Imagina, né? Porque eu não conseguia, era perder a de soluçar, dignidade. era de soluçar, assim. E eu entendi que Deus estava me chamando pra algo. E ali eu encontro tive esse encontro e a gente começa a namorar. E a gente tem uma palavra ali de 6 meses. A gente entende uma janela de casamento. Em 2 anos a gente casa. Foi tudo muito, ao mesmo tempo, intenso, mas muito baseado naquilo que a gente estava sentindo de Deus para fazer. Uma direção mesmo. Foi uma direção que eu falo que... Eu estava até conversando com ela esses dias. Eu sinto que na minha vida é como o Jonas. Às vezes a gente fala assim, se você não fizer... Deus levanta outro. Sim. Mas Jonas não foi assim. É verdade. Jonas foi mandado para a barriga da baleia. Foi cuspido. Ele foi totalmente para poder ir em direção ao chamado que era o povo, o resgate de um povo, falar para um povo. E eu falo, voltar para o destino que ele tinha, né? Que Deus tinha para ele. Eu me sinto muito, muito Jonas, assim, porque eu falo, Deus, obrigado por o Senhor não ter, me dado a oportunidade de continuar e não ter eu, de repente, em alguma falha, ele ter desistido de mim. Então, nossa, graças a Deus. Esse processo me marca muito e me marca muito dentro da empresa. Que aquilo começou a mexer comigo de uma forma, porque eu tinha um estilo de vida de sair, muita bebida. Apesar de eu ter esse histórico com meu pai, que me marca muito, eu comecei a ter um estilo de vida de sair, beber, balada, Sim. mulher. Então, aquilo, de repente, eu tenho um encontro com Deus e aquilo começa, nossa, eu tô namorando, e aquilo começa a fazer um outro sentido. E isso muda muito o meu comportamento dentro da empresa. Porque não tem como também, né? Você ter um encontro verdadeiro com Deus e você viver a mesma vida. É difícil, hein? Né? É difícil. Claro que existe uma constância, mas aquilo me marcou tanto que, assim, os meus amigos começaram a se afastar. Eu tive uma quebra, assim, eu fiquei sozinho nesse período. Foi um período que, tipo assim, claro que quando você namora, você foca bastante na namora, mas eu não tinha outro caminho, porque aquilo que eu tava vivendo, as pessoas questionavam, e ao mesmo tempo não fazia sentido para elas, e eu entendia que se eu ficar muito perto das pessoas que não entendem, e talvez eu não tava tão firme ainda para tomar uma decisão de tipo, eu vou ficar aqui. Talvez eu teria me corrompido por aquilo. E Deus sabe também, Deus conhece. Exatamente, começa a afastar, né? E eu começo a viver esse processo dentro do trabalho, e aquilo me marca muito porque eu fui transferido de uma empresa, num período, eu recebi uma promoção e eu virei Assistant Controller, que tinha um controller, eu era o braço direito dele. Tá. E era uma agência muito influente hoje em São Paulo, no Brasil, com grandes propagandas, uma grande experiência também, muito tempo de mercado. E eu estava muito feliz porque onde eu trabalhava era uma central financeira. E quem sabe o financeiro às vezes não é tão brilhante e legal como uma agência, é tudo muito bonito, né? Sim. Então eu tava super empolgado. Só que assim, a cultura de uma agência, ela também traz algumas coisas que você fala, cara, isso daqui não é uma cultura
saudável, é muito voltado para isso, assim. Eu lembro que tinha um setor de atendimento que eles contratavam as mulheres mais bonitas para poder convencer o cliente. Nossa. Então, tudo muito baseado nisso, na questão do poder, na questão do dinheiro, na questão sexual, era tudo muito forte. E ali eu já estava começando a entender um pouco mais sobre Deus, entender um pouco mais do que ele tinha. A cultura do reino, né? A cultura do reino. E aí eu lembro que existiam 2 chefes naquele lugar que eles meio que tinham uma cultura de impor as coisas sobre as pessoas literalmente trabalhavam assim, né? Cabeça baixada, todo mundo triste naquele lugar, e eu lembro que Deus me deu uma palavra que foi, as 2 pessoas foram demitidas. E aí ele me falou, são 6 meses, em 6 meses eu vou fazer algo nesse departamento e você precisa ser o líder desse departamento. Só que eu era um assistant controller. Eu era era equivalente a um supervisor. Tinha pessoas com cargo maior que o meu. Ele falou, não, você vai chamar cada pessoa na sala e você vai perguntar como ela tá. E simplesmente eu comecei a chamar as pessoas na sala sem ter poder de hierarquia nenhum. E você só tá obedecendo. bem? Só obedecendo. Você tá bem? Como que tá? E a pessoa assim, assustada, achando que ia acontecer alguma coisa. E foram 15 pessoas mais ou menos. E naquele processo, foi muito engraçado que as pessoas começaram a me reconhecer como um líder. Não pelo título, mas por conta da minha postura. Que legal. Isso foi muito incrível, assim. E Olha aí, o que Deus faz, né? Ele já tava armando ali todo demais. o E aí cenário. eu tinha um chefe que tinha acabado de ser transferido por uma central, que era a Central Brasil. E aí ele ligou pra mim e falou assim, ó, é o seguinte, a gente tá vendo o que a gente vai fazer na tua agência e eu tenho aqui a oportunidade de colocar como o gerente geral aí dentro. Só que assim, Deus tinha me mostrado uma coisa, que era um dos rapazes que estava lá, que era supervisor, que talvez era um par meu ali, ele tava há 11 anos, sem aumento, sem reconhecimento, e todo mundo gostava muito dele, ele era nitidamente, se você fosse escolher alguém, ele seria o próximo. Só que talvez pela minha atividade as pessoas começaram a me conhecer. Só que Deus falou assim, tá bom, você vai usar o que eu te dei pra você empoderar ele. Uau! Aí quando a pessoa veio me perguntar, eu falei, caramba, meu Deus. E se isso não é Deus, eu não sei o que é, né? Da gente tirar o nosso próprio pra dar pra alguém, né? E eu falei pra esse meu chefe assim... Não, porque ali naquele momento você poderia estar olhando pra você, pelo que você ia ganhar, pela situação que acabou te beneficiando, né? Porque as pessoas já estavam conectadas contigo. Seria muito mais fácil. E eu não seria nem julgado por isso. Seria muito fácil. Teria aumento, teria tudo. E eu lembro de chamar esse cara pra conversar e falar, cara, você vai achar loucura, mas você topa, vamos fazer uma reestruturação aqui, vamos tomar a frente, eu e você. E em alguns momentos eu fazia... E deixava ele ir tocando. Quando esse meu ex-chefe veio me perguntar o que eu falei, não, você tem que reconhecer a pessoa ali. Aí ele, você tem certeza? Não é isso que você quer? Eu falei, cara, não. E ele também era cristão de uma outra denominação, mas eu falei, cara, eu tive uma revelação de Deus que é ele que tem que ser. E aí eu lembro que a gente passou 6 meses e entrou um novo diretor grande. Quando o diretor grande entra, ele vê todas as pessoas me reconhecendo como um líder, mas também já reconhecendo esse rapaz. E foram 6 meses que a gente foi fazendo de trabalho. Nisso, acho que 5 pessoas foram promovidas. A galera começou a trabalhar com ânimo, todo mundo feliz, porque o ambiente estava diferente. Mudou total o ambiente. Total. E em 6 meses, o rapaz foi promovido a gerente. E eu lembro que a gente entrou numa sala, tava um ambiente de família, assim, e eu pude glorificar a Deus por aquilo. Sim. Porque todo mundo começou a falar, nossa, eu queria agradecer o Felipe, porque ele foi crucial na mudança e tal, e eu glorifiquei a Deus naquele momento. Mas aí, quando eu saí dali, cara, eu comecei a pensar, o que eu fiz? Poderia estar liderando ali, né? Bate aquela coisa Sim. E eu lembro que foi tão ruim que eu comecei a ter uns desentendimentos com essas pessoas que chegaram. Eu falei, nossa, era como se tivesse me puxado da tomada. Falei, acabou meu tempo aqui. Nitidamente acabou. E aí eu tirei uma folga de uns 3 dias. Nisso, aquele meu ex-chefe que me liga falou, ó, tem uma oportunidade pra você. Vem aqui pra onde eu tô e você vai me ajudar com a mesma posição que você tem. Você vai me ajudar aqui, mas vai ser Brasil. Então eu seria supervisor de controladoria Brasil. Tá. E aí eu lembro que eu topei, fizemos toda a transição e eu tinha uma agenda de sonhos que eu falava assim, eu quero ser controller, gerente antes dos 30. E aí eu lembro que eu tava com a idade de 29 e 11 meses. Olha isso. 29 e 11 meses, me marcou muito. E eu lembro que eu entrei na sala e ele fez uma surpresa pra mim. Ele montou o time ali. E aí quando eu entrei lá, eu achei que eu ia ser simplesmente mais um do time.
e ele entra e tá escrito a estrutura e eu era o chefe da galera A que tava estrutura ali. Tava hierárquica. escrito tava escrito Controller Brasil ali, gerente de controladoria Brasil, e o time ali ia responder pra mim, né? E assim, ninguém sabia que eu não sabia, mas eu não sabia. Foi E aí uma eu lembro que foi surpresa. uma surpresa, assim, eu senti um cuidado de Deus muito Ai, grande. olha que lindo E que quando a Deus gente faz, né? volta, eu vou olhar minha agenda, 29 anos e 11 meses, eu falei, nossa, até o sonho Deus cumpriu muito, assim. Então, Detalhista, no detalhe, né? no detalhe. Então eu aprendi nesse momento que eu preciso ter uma palavra de Deus para onde eu tô, para o ambiente que eu tô inserido e o que eu tenho que fazer pelas pessoas. E eu lembro que esse próximo que eu fui, eu tinha um assistente que ele era cristão, só que ele tava vivendo um estilo de vida Também. muito ruim, assim. E eu lembro da gente conversar sobre algumas coisas e ele começava a chorar na mesa. E aí eu senti Deus falando pra mim assim: Você. E se eu te trouxe aqui só pra resgatar uma pessoa? Será que você ainda teria o mesmo ímpeto por cumprir o teu trabalho? No meio desse momento entra a pandemia, entra muita coisa. E eu lembro que, pela minha postura, que começou a mudar muito, claro que você atrai inimizades por conta de, você é o certinho, você. Sim, total. Principalmente quando tá só os homens, né? O homem É. gosta de falar futebol, mulher. E aí você tá ali, porque eu nunca deixei de estar. Sim. Esse foi um ponto, assim. Eu nunca deixei, eu Até nunca me porque Deus afastei. quer que a gente seja luz no meio dessas pessoas, né? Eu só ficava quieto na hora que tinha alguma coisa, às vezes me posicionava com coisas que eu não achava certo. E aí eu lembro que um rapaz veio me procurar, falou, cara, por que você se posiciona dessa forma? E eu comecei a contar pra ele sobre a Bíblia, sobre Jesus. O E teu ele, testemunho. e ele falou assim, cara, mas como que você consegue fazer? Aí eu falei, cara, hoje eu participo de uma igreja que ela treina a gente a ser líder, então isso me capacita a fazer o que eu tô fazendo. E hoje Fato. eu cuidava de algumas pessoas, e ele, quantas pessoas você cuida? Eu falei, uns 5, 6 homens, acho. Ele falou, me deu a mão e falou assim, tá bom, eu sou o sétimo então, um cara sem contexto nenhum, assim. E aí entra a pandemia, Deus me dá uma direção de abrir um grupo de homens focado em discipulado com pessoas não cristãs do meu contexto de trabalho. E aí eu comecei a pegar o telefone e ligar pra cada um deles pra, tipo, cara, faz sentido pra você estar nessa célula, faz sentido pra você estar aqui. 6h30 você vai sair do trabalho e vai entrar online aqui. E eu peguei alguns no momento de desespero. Eu lembro de um deles que tava orando na cama, ajoelhado, falando, Deus, meu casamento tá ruim, tá tudo ruim, eu não sei mais o que eu faço, me manda alguma Uma coisa. resposta, né? E assim, de todos que tinham, eram 6, 7 caras, tinha uns 2, acho que eram cristãos afastados, outros tinham um contexto cristão católico e outros tinham um contexto que não tinham religião. E aí o primeiro dia, o senhor falou pra mim assim, ó, você vai fazer um apelo. O apelo é você literalmente pregar sobre a Bíblia e falar, cara, se você quer aceitar Jesus no teu coração, ele pode morar no teu coração e Mudar a sua começar história. a mudar a sua história. E todo mundo fez oração no primeiro dia. Que Então a legal. gente começou a viver um processo de aceleração. Eu vi casamentos sendo restaurados ali. O rapaz que estava com problema no casamento estava indo embora de casa e ele não foi mais. Uau. Hoje tem um casamento restaurado. E a gente começou a perceber que as esposas olhavam e falavam, nossa, o que tá acontecendo aí dentro? Tá rolando alguma Tipo, uma coisa? seita, os caras estão fazendo um grupo de... E aí eu orei com a minha esposa e ela começou a cuidar de cada mulher ali. Que legal. E a gente montou esse grupo e depois acabou virando uma célula dentro da igreja. Foi muito louco, assim. Então eu aprendi o poder de você influenciar dentro da empresa, dentro da esfera onde você tá. Isso marcou muito Até minha porque é o que a gente aprende muito na nossa igreja, né? Principalmente falando... A gente sabe que 2% das pessoas realmente vão estar na esfera da igreja. As demais vão estar inseridas nas suas esferas. Muito Ou doido negócio, né? Educação, comunicação, política, né? Que é governo, a economia. É verdade. E eu acho isso fantástico, porque realmente você pode expandir o reino e ser realmente uma resposta para muitas pessoas, como você foi. É verdade. É muito louco a gente pensar que de 100 pessoas, 2 vão pra igreja, né? E a gente olha a história da igreja, principalmente anos 70, 80 até 90, o que é? As pessoas recebendo um encargo, um chamado de Deus tão grande, largavam os estudos, largavam o trabalho, iam pastorear, iam pra dentro da igreja. Então isso começou a travar até um pouco o mover de Deus, porque quando viu, criou uma bolha. A igreja fica numa bolha. E hoje a gente tá num processo que eu De ir creio... pra fora, né? Exato, de ir e quebrar essa bolha.
Então, ali eu comecei a ver, eu falei, nossa, isso daqui... a minha esposa brinca, né? Que eu me converti nesse processo, nessa igreja, uma igreja muito saudável, e que eu não tive dores de outros lugares, de outras igrejas. É Então, verdade. eu vim com o meu HD limpo. Meu HD foi limpinho ali de qualquer outras coisas, né? O que me deu muito impulso de viver algo muito genuíno, assim, né? Porque, pô, ninguém me falou, você tem que fazer isso dentro da empresa. Cara, eu escutei o Espírito Santo falando comigo e falei, vou fazer, e aquilo começou a dar um resultado que eu falei, nossa, que incrível. E você vê a isso mão aqui. de Deus mesmo, você vê a graça, o favor de Deus, né? Exato, você fala, não tem como ser eu, não tem como Sim. ser as pessoas ao meu redor, é algo sobrenatural. É Deus, não tem outra explicação. E aquilo marca muito minha história. E assim, nesse fim de processo, eu tava com 15 anos de empresa. E eu lembro que eu participei de um evento da igreja. E eu vi um amigo meu, que até mandar um abraço, o Guerreiro. O Guerreiro tava aqui, trabalha com esportes. E ele tava falando sobre a profissão dele com tanto amor, com tanto carinho pela profissão, que eu comecei a falar, tá bom. Guerreiro é demais. Aliás, já fiz o convite para ele estar aqui também. Pode vir. E aí esse processo foi de olhar pra ele e me sentir constrangido de tipo, cara, existe um lugar onde eu posso amar minha profissão de uma forma plena, ou o meu trabalho ali que eu tô fazendo. E o que eu fazia ali, eu tinha um amor por entender o que estava acontecendo, mas eu não amava o lugar, eu não amava a Na verdade, cultura. acabava sendo uma obrigação pelo fato de você estar ali, né? O trabalho, gerando recursos. Exatamente. Não um propósito, né? Exato, eu acho que esse é o ponto. Não tinha um propósito. E aí aquilo começou a me deixar desconfortável. A um ponto que eu acho que os meus 2 últimos anos de empresa, eu percebi que eu fui empurrando muito com a barriga, assim. Começou a cair um pouco o meu rendimento. E aí eu lembro que quando eu vi ele, eu fiz uma oração. Deus, eu entrego o meu trabalho. Aí tá bom, se quiser mudar a tua vida, eu faço uma oração dessa. Senhor, muda minha vida, muda meu trabalho. Em 1 mês eu fui demitido. 1 mês, uma demissão depois de 15 anos, sendo que era um contexto onde ninguém era demitido. Foi muito maluco isso. Ninguém, tipo assim, convivi com pessoas lá, 15 anos, tem gente Tem que gente com 20, hoje, que tá exato. com 30, 40 anos de empresa. Principalmente esse mercado é um mercado que não existe muita rotatividade, né? Existe no termo de, se você pegar o departamento de mídia, criação, existe rotatividade entre as agências. Tá. Só que uma vez que você entra pra dentro de uma agência de publicidade, você não sai. Porque é um lugar onde você não precisa chegar tão cedo. É um lugar onde você acaba saindo mais tarde, o horário mais assim. Mas é muito legal trabalhar numa agência, porque você tem um ambiente totalmente descontraído, pessoas descontraídas. A galera tem um estilo de vida que em alguns lugares, se você for falar, caraca, tipo, a galera tomando cerveja em cima da mesa, assim. Porque faz parte daquela cultura. Então, naquele ponto, eu chego e faço essa oração, sou demitido 1 mês depois. A gente tinha acabado de fazer uma reforma no apartamento, mudando a vida, né? No sentido de a gente estava vivendo um auge profissional, tanto eu quanto minha esposa. Sim. Tudo muito encaixando, assim, uma casa nova, 2 carros na garagem. E aí Tava já naquele flow, né? E a gente entendendo, cara, agora a gente vai ir pro processo de engravidar. E aí eu comecei a entender, né? A verdade é que o mundo, as pessoas têm um parâmetro de sucesso que eu vou casar, eu vou ter filhos, Vou ter uma estabilidade. Vou ter um bom salário, vou ter um bom carro, uma boa casa. E quando você vai atingindo esses limites ali, esses alcances na vida, você compra um carro de 100 mil, aí tá bom, você fica uns 2, 3 anos, agora eu vou pegar um 150, né? Uhum. Aí você vai indo e não tem fim aquilo, né? E aí você uma vê que insatisfação, né? É uma insatisfação que ela literalmente não tem fim, né? E naquele momento eu começo a perceber Deus mudando isso na minha vida, tirando o sucesso que a gente acha que é sucesso para colocar coisas novas. E esse momento de desconforto foi muito grande, porque 15 anos numa empresa, eu achava que eu era empresa. Eu achava que eu era aquela minha profissão, aquilo que eu fazia. Então foi uma desconstrução do que eu faço para quem eu sou. Sim. Então foi uma busca. Foram 9 meses de processo. Nesses 9 meses, eu lembro que eu comecei a falar, Deus, o que eu vou fazer? Eu ia fazer entrevista. E o que um dia lendo a Bíblia, Deus falou muito forte comigo, que da onde você saiu, você não volta mais.
Então já tinha muito Nossa, tirou claro. você do Egito mesmo. Total. Você não volta mais pro mercado. Então eu falei, caramba. E nisso a gente tinha pizzaria, né? Eu já tava num processo com meus 30 anos que Deus começou. A minha conversão me marca fome por muita coisa. Fome por conhecimento. Empreender também? Empreender também. Então eu comecei a sentir uma vontade de fazer algo que era Deus me chamando, assim. Então a gente abriu, fiz uma parceria com uma sociedade de pizzarias. Acabou não indo para frente depois, mas eu comecei a ter essa fome do que eu preciso fazer a mais, porque aquilo não está contendo somente você ter uma segurança de uma empresa, de você ter o seu salário, viver a tua vida. E nesse Deus ponto, expandindo mesmo, expandindo. Né? E aí eu entro em crise. Fui fazer entrevista, as pessoas fechavam a porta, ou às vezes ia pra entrevista, a pessoa não aparecia. Começou a acontecer. Olha, Deus fechando. Surreal. Total. Até o ponto que eu olho, a Rafa falou assim, tá bom, o que você tem na tua mão hoje? E aí eu lembro que a minha sogra tava precisando de uma ajuda na empresa, e eu acabei indo pra empresa servir lá, e eu brinco que esse processo foi um processo ali da minha busca digital, que no final minha sogra me mandou embora. Aí eu falo, até ser mandado embora pela minha sogra. Pela sogra você foi. Mas eu sinto que foi um processo que, cara, Deus foi... era Jonas na barriga da baleia, sabe? Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, você vai fazer isso aqui. Só que eu não tinha visão do que era, Sim. né? Até o final, nesse ponto, como a minha história, eu acho que a gente não falou no começo, mas hoje a gente tem um podcast que é o Patercast. E o Patercast é um movimento de resgate da paternidade que a gente sente muito claro em avivar homens pro papel deles em hombridade, ter Deus como uma prioridade e ainda assim cuidar da família, não só em provisão, mas também em proteção. Sim. E poder literalmente tomar a liderança das casas, influenciar dentro da tua casa. Trazer essas chaves. Olha aí, homens aqui de plantão, fica o convite, já se cadastra aí no Patercast, esse podcast maravilhoso, tá nas plataformas, tanto no YouTube como no Spotify, tem também o Instagram Patercast, já fica o convite aqui na descrição do vídeo também vai estar o @, para que vocês possam acompanhar, porque é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Nesse momento eu lembro que me surge... o Antônio Garcia, que faz parte do Patercast também, a gente andava perto muito, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho com homens, eu recebia muito da igreja, mas eu vi nele um cara que estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, mas com muito mais experiência e com uma família consolidada. Eu falei, nossa, eu tenho muito que aprender com ele. E eu comecei Foi a união perfeita. Foi, assim, e para mim eu estava naquele momento meio ausente tanto de amigos como de proximidade, e ele foi como um cara, como um pai, assim, que me acolheu de uma forma muito especial, e a gente começou a andar juntos, e passei pelo processo de discipulado que ele dava, junto com outros homens. E quando eu fiquei desempregado, eu lembro que um dia eu peguei o telefone e falei, Antônio, e agora? Não dá mais. A gente precisa pegar isso que a gente está fazendo aí e replicar e escalar para outras pessoas. Sim. Porque a gente começou a viver momentos de mesa onde tinha a palavra de Deus, mas tinha muita cumplicidade entre homens. Porque às vezes o homem, quando você começa a colocar o homem dentro de uma caixa, ele se incomoda. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o John Eldredge, que ele fala no Coração Selvagem que o homem ele não foi feito pra... Se você entrar numa igreja hoje, o homem ele tá na cabeça dele assim, eu não posso beber, eu não posso olhar pra mulher, eu não posso... Tipo, para de focar no que você não pode fazer e começa a olhar para aquilo que você tem que fazer. O homem foi chamado pra guerra, foi chamado pra proteger. Sim. Então começa a tirar da caixa e a gente começou a viver um discipulado muito, muito forte, assim. E intencional. Intencional. Tanto que até a gente ia pra fazenda com o Antônio a gente lutava. Tinha luta A gente lutou sumô, né? Que era um esporte pra não ter muito contato ali. Mas assim... Pra ativar isso pra mesmo, ativar. né? E aquilo começou a mexer tanto comigo, mudou muito a minha história. Minha esposa tá aí, sabe que... Até porque você tinha, né, uma história com seu pai. Tinha. E né, que isso estava mal resolvido, né? Pelo que você comentou lá da questão do seu pai, né? Exato. Do início. E eu acho que esse resgate é essencial pra você também destravar, né? Eu não tinha uma referência, né? Eu não tinha referência paterna. E eu convivi muito com mulher. Minhas referências ali eram muito mulheres. Eu tinha meu avô, uma figura mais forte, que eu sempre me dei muito bem. Mas meu avô, ainda assim, muito trabalho, muito fora de casa. Eu comecei a ter um relacionamento mais próximo com ele, mais velho. Então a gente começou a ter muita referência.
E ali nisso, nessa ligação, eu falo, Antônio, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer um podcast? E aí a gente começa a gravar o podcast. Ali no dia da primeira gravação que a gente tem, o meu pai sofre um infarto. 8 meses que eu não via meu pai. Na hora que a gente tava assim, ó, vamos fazer um podcast de paternidade. Primeiro, assim, coloca o celular e vamos começar a gravar. Meu pai, na hora, para a gravação, com o celular tocando. E a gente entendeu que tinha propósito nisso. Muito. Então... E ali foi um momento de resgate com seu pai? Não foi, né? Tá em processo, realmente. Meu pai tem outras questões que impedem, assim. A gente não tem um relacionamento próximo, mas foi um start. Eu creio que sim. Foi uma semente de Deus, né? Mas foi muito dessa inconformidade daquilo que aconteceu comigo, com a minha história, e eu tenho que começar a recalcular. E aí, em agosto, depois que a gente estava tocando o podcast, eu assumi a liderança da Faculdade Dunamis. Que demais. Se inscrevam, Faculdade Dunamis. Demais, também. Já estou inscrita aqui, quero contar em primeira mão que farei pós-graduação em comunicação na Faculdade Dunamis e estou muito animada, estou muito feliz. Uau. Quando começam as aulas? Agosto. Rogério, um abraço, porque ele sempre assiste aqui meus podcasts, então faço questão. Ele foi muito atencioso, foi muito legal. O Rogério, ele veio do grupo. Então. Você sabia? Sabia, ele me contou. Ele veio desse grupo de discipulado. Ótimos frutos, né? Frutos eternos. E aí eu assumo a faculdade ali e a gente começa a viver... Na área de controle administrativa, né, nessa parte. Então, eu assumi como diretor de operações. Legal. Então, começou a me esticar em outras áreas, né? Você não só fazer o financeiro, controladoria é uma parte do meu trabalho, mas tem outras que eu acabo aplicando, que é o todo, né? Sim. Hoje eu respondo pro board, mas eu tenho que aplicar 100% ali. Eu que faço o motor girar na faculdade. E acho que enxergar o negócio 360, né, Fê? 360. Que às vezes não é todo mundo que tem esse dom e tem essa habilidade de olhar o macro, eu acho que tem que ter um pouco, não sei no seu caso, mas eu acho que eu como empresária, eu acho que a gente também tem que ter um pouco de ser visionário também, sabe? Você meio que enxergar o que Deus está falando no seu coração e tentar desenhar aquele big picture. Você concorda? Big picture é muito bom. Você vai fazer na faculdade. Faculdade de Dunamis tem big picture. Então, exato. É muito bom. Eu acho que engloba isso muito, né? Totalmente. Porque se você só executa e não olha para onde você tá indo, você vai acabar caindo em outro lugar, né? Para mim, marcou tudo isso, até trazendo visão de business e de negócio, que você consegue influenciar na esfera da atmosfera. Então, você tem uma empresa... Se você é dono da empresa, a atmosfera é tua. 100% a atmosfera é tua. Se você trabalha numa empresa, a tua atmosfera é o teu departamento ao teu redor. Você não tem muito o que fazer. São só as pessoas que estão ao teu redor. Então, aquilo te limita um pouquinho. Sim. A outra esfera é as finanças. As finanças, você como um trabalhador, você consegue dizimar e ofertar na igreja. Isso daí é o teu limite de finanças. Você faz uma oferta e dizima na empresa. Você não consegue fazer muita coisa porque a empresa não é tua. Sim. Mas você tira o teu fruto e consegue contribuir. Mas, falando de Kingdom Business, a gente tem a linha do produto. Como que é o teu produto? Como hoje a gente está aqui, isso daqui é um produto. Sim. Você está acabando o teu produto para entregar algo de qualidade para os teus ouvintes e, ao mesmo tempo, você trazer uma semente que é a transformação para a vida das pessoas. Então... eu comecei a entender que me limitava o produto. Uhum. Eu não conseguia entregar produto quando eu trabalho para outras pessoas. Então, esses 3 pontos, assim, Deus formatou dentro de mim de uma forma incrível, que foi, eu entendi que eu preciso começar a empreender, porque eu preciso influenciar não só a atmosfera, que são os funcionários, as pessoas, Sim. Eu preciso começar a captar recursos para poder levar essa mensagem que eu creio tão firmemente que muda a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu tenho o produto que eu consigo influenciar as pessoas sendo excelente no meu produto. Que, às vezes, também não adianta. Eu lembro que na pizzaria, uma vez eu recebi um conselho, eu estava com planos de montar algumas coisas para influenciar a sociedade. E aí, um dia, uma pastora nossa perguntou para mim assim, tá bom, que incrível esse plano, mas a tua pizza é a melhor? Aí eu parei, comecei a lembrar da pizza. Eu falei, a pizza é muito boa, mas eu acho que dá para melhorar um pouquinho nisso. Então, às vezes, a gente tem grandes sonhos e planos, mas às vezes a gente não, com o básico, a gente não é o excelente. Sim. Então, eu entendi muito forte esse tripé que me ajuda
a mover os negócios que eu estou inserido e também a minha vida de acordo com aquilo que Deus me mostra. Porque eu vejo muito assim, hoje você está inserido lá na Faculdade Dunamis, né? Hoje também, de certa forma, você conseguiu unir o teu propósito, né? Que faz parte do reino de Deus, mas também tirar ali a sua monetização, né? O teu ganha-pão, Verdade. você realmente extrair isso. Mas eu vejo também com o Patercast, que eu acho que começou de uma forma realmente igual aqui o de Papo com a Drica, de levar chaves, realmente gerar essa transformação, mas que hoje eu enxergo como um produto também. E que eu acho que unir essas duas coisas é muito legal, porque você, estando com a faculdade e tendo munido, né, dessas ferramentas que, como você mesmo falou, tá te tirando da zona de conforto, tá abrindo a sua mente, tá te fazendo expandir, você consegue também, no Patercast, também aplicar isso. Totalmente. Porque uma coisa tá ligada com a outra, se você for ver, né? Se falando de Big Picture, na minha Big Picture saiu 3 coisas: discipulado, paternidade e boa mordomia. Então eu entendi que eu ia discipular pessoas até eu morrer, eu ia paternidade, ser um pai até eu morrer, porque eu creio que esse é o chamado do homem. Porque hoje você ainda não é pai, né? Ainda você não. E Rafa, mas você é um pai desses homens. Para muitos ali, você também é essa figura. Sim, eu creio nisso. E você tem a boa mordomia, que é a administração. Então, eu comecei a entender que isso daqui é o meu legado, é aquilo que Deus me criou para fazer, e ao mesmo tempo, eu sei falar não para as coisas agora. Porque tudo que não tem a ver com isso daqui, eu falo, não quero. É isso. E aí você começa a viver algo pleno, que é, cara, eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. E não perde tempo, né? A gente acaba vendo realmente a direção que Deus está dando. Você se torna muito mais intencional no que você está fazendo. Sim. No dia a dia, eu acho que consegue aproveitar, extrair, né? Porque é os 3 T's, né? É você realmente cuidar do talento, do tesouro e do tempo que Deus está te dando. Então, eu acho que você acaba realmente sendo mais intencional e tendo os frutos. Como a gente vê realmente no Patercast, mesmo a Faculdade Dunamis, né? A aceleração que tá tendo dentro da Faculdade Dunamis. E eu vejo que isso realmente tem graça, tem favor e só tá começando, né? Tanto a faculdade como o Patercast. Amém. 1 ano também, Patercast, né? Completando 1 ano. 1 ano a gente tem próximo ao mesmo tempo de vida, né? Mesma quantidade aí de episódios. Verdade. Muitos episódios legais. Você que é mulher também tá aqui me assistindo, tem alguns também de pai para filha, que fica aqui meu convite para vocês assistirem, que são muito, muito legais. É verdade. São chaves poderosas. E hoje, como que você vê, Fê, assim, falando do reino de Deus e realmente o business, assim, pra gente caminhar aí pro nosso fim, mas como que, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, para realmente encontrar, né? Porque às vezes a gente também, eu pelo menos, a gente tem que tomar um certo cuidado também para ter esse discernimento e essa sabedoria, porque às vezes o que a gente acha, como você mesmo falou, a questão de Jonas, que, não, é da minha cabeça, às vezes é Deus também te dando uma direção, abrindo uma nova porta. Sim. Né? Eu acho que ter esse discernimento, acho que é a chave, né? Pra gente encontrar o caminho, a porta que a gente tem que entrar. Com certeza. Acho que falando um pouco se a gente for considerar o empreendedor e o trabalhador, o CLT, a gente teria algumas formas, pelo menos da minha experiência, de ver esse ponto de vista, assim, que você precisa ser excelente em primeiro lugar. Se você trabalha dentro de uma empresa, acho que a melhor forma inicial de você levar o reino de Deus é você ser o melhor no que você faz. Sim. Como CLT, você consegue fazer isso sozinho. Você não precisa, talvez, de outras... Vamos falar assim, não que você não precise de outros colegas de trabalho, mas para você executar o seu trabalho bem feito, você não precisa de ninguém. Depende de você. Depende totalmente de você. Sim. Se você tem uma empresa, você vai precisar de ajuda. Isso é um ponto. Que você é empreendedor, você precisa de ajuda. E a gente encontra muitas pessoas que são muito boas no que fazem, operacionalmente. Então, você vai numa pizzaria, o cara sabe fazer a pizza de uma forma excelente, mas a administração, às vezes, falta. Então, uma dica ou você estuda administração de empresas e se aprofunda nisso, ou você procura ajuda com alguém, porque
vai Terceiriza faltar. essa parte que talvez não é o seu core, né? Exato. Eu acho que depois disso, você bateu excelência, aí você pode começar a fazer uma coisa a mais. Se você é trabalhador, cara, você pode influenciar as pessoas ao teu redor. Começar de algumas formas a orar, pedir para Deus te dar uma direção de algo que você precisa fazer, ter uma palavra para cada temporada que você tem, buscar isso de Deus. O que eu tenho que fazer aqui nesse lugar? Você não tá ali simplesmente para ganhar o teu salário, ir para tua casa. Eu creio que tem algo a mais. Precisa buscar, porque se você não buscar, você vai viver uma vida infeliz. E medíocre, né? E medíocre demais, exatamente. Se você tem uma empresa e você passou por essa fase de organização e está excelente, eu creio que você precisa começar a influenciar os seus funcionários e ser um pai para os seus funcionários. Sim. Porque não que você vai criar uma relação esquisita com eles, mas de alguma forma você é responsável por prover na vida deles. Então você coloca comida na mesa deles, na família deles. Então você tem uma oportunidade de prover espiritualmente para eles também. Então eu creio que isso é um próximo passo de conseguir levar o reino de Deus na tua empresa. Tanto CLT quanto trabalhador, influenciar sendo melhor no que você faz. A segunda parte é você começar a influenciar dentro da atmosfera os teus funcionários. E a última, eu creio que são os seus recursos realmente. Você começar a entender que a tua empresa, principalmente você que é empreendedor, a tua empresa, você está gerando recursos para algo. Você está gerando recursos, ou se você tiver uma perspectiva do geral, do sucesso do geral, você encher o teu bolso. Mas eu creio que as empresas são criadas para realmente trazer transformação. Então você consegue influenciar com o seu dinheiro e com o teu produto. Eu estava vendo a história, até fazendo um lobby aqui, né? Aquelas caixas d'água Forte Leve. Você já ouviu falar dessa história? Sim. Não conheço a história, mas conheço a caixa d'água. O dono é cristão, e onde tem Forte Leve que você vê a caixa d'água azul ali é porque provavelmente, dependendo da região, ele levou um missionário que fez um curso, instalou a caixa d'água, fez uma revisão na caixa d'água, falou de Deus e trouxe uma transformação para um lugar. Eu estava vindo recente um estudo de caso que uma pessoa foi para um lugar muito carente, levou a caixa d'água, pegou uma família, a família falou de Deus, a família aceitou Jesus, a família começou a chamar todo mundo do vilarejo para ouvir aquela mensagem que para eles era uma mensagem que eles nunca tinham ouvido falar sobre Deus. Sim. E aí todo mundo aceita Jesus. E aquele rapaz com um ímpeto tão grande do que ele tinha feito, ele virou e pediu demissão na Forte Leve porque ele falou, cara, agora eu preciso ir para aquele lugar pastorear essas pessoas. E ele virou o pastor do pessoal ali. Eu falei, nossa, isso é o ápice. Ele levou a água. Ele levou a água. E levou a água da vida. Que é Jesus. E aqui eu vi o ápice dos 3 pontos, que a Forte Leve conseguiu influenciar através do produto que está ali, através da atmosfera e através das finanças, porque aquilo está tendo um recurso sendo investido, né? Então, imagina, uma região carente, receber uma mensagem de esperança, poder transformar as vidas daquele lugar. Que incrível. Eu creio que as empresas precisam começar... E eu acho que o que atrapalha hoje é politicamente correto. Sim. Quando a gente fala, eu preciso ter um trabalho social dentro da empresa, eu preciso começar a economizar água, sabe? A gente chama de balanço social lá. Aí você tá fazendo por quê? Porque você realmente acredita ou porque o governo tá falando que você tem que fazer? Ou porque a imagem perante as pessoas querem ver que a empresa se envolve com projetos sociais? Eu creio que é muito mais do que isso. É realmente você entender o propósito do porquê a empresa nasceu. Sim. Do porquê a empresa tem que estar viva aqui. Basicamente. E eu acho que como empresário, né? Eu falando por mim, empresário, eu acho que cada vez mais você acaba também se unindo com pessoas que têm essa mesma visão. Não que você não vai fazer negócio com quem não acredita a mesma coisa que você, não é isso. Mas eu quero dizer assim, que para projetos, eu acho que fica muito mais fácil a união de propósitos. Verdade. Então, acaba que você entende que os seus recursos não são só mais seu, mas é uma semente pro reino de Deus. Uma semente de multiplicação pro reino de Deus. Sim. Você entende que junto com outra pessoa, você também consegue expandir o reino. Cada um na sua área. É verdade. Né? E eu acho que essa união faz realmente a força e realmente expande. Você começa a atrair também, né? Quando você vê, você começa a atrair pessoas ao teu redor que você fala, nossa,
Porque, né? Por que esse E relacionamento porque agora? Deus também ele tem interesse, né? Que o Exatamente. reino de Deus expanda e também abençoar os seus filhos, assim como abençoou Abraão, né? Quanto mais Abraão fazia, mais ele era próspero. Totalmente. E eu vejo muito essa migração, sabe? Dos recursos financeiros, porque eu vejo muito uma urgência no coração de Deus acerca disso. E principalmente porque, como eu falei, eu vejo muito, aprendendo isso na Zion, que 2% só das pessoas estão na esfera da igreja. O restante está realmente inserido no mercado de trabalho, principalmente, Uhum. além das outras áreas. E eu vejo que se a gente tiver esse senso de propósito e realmente receber esses recursos, mais o reino avança e cresce. Total. É muito bom isso. Eu creio que tudo que a gente recebe ou é pão, a Bíblia fala isso, né? Ou é pão ou é semente. Aham, Ou você come, ou você semeia para alguém. Se exato. você comer muito pão, você vai ficar o quê? Você vai ficar gordo, você vai ficar disfuncional. Então você precisa entender que aquilo que não é o que tá sobrando, porque eu creio que Deus não é um Deus de sobra. Sim. Mas você precisa, óbvio, se alimentar daquilo, mas também começar a semear na vida Ser de um outras abençoador, né? pessoas. Na vida Totalmente. de outros. E é esse aqui o propósito desse podcast, realmente transbordar isso. Ó, E que incrível saber que realmente você está aqui podendo compartilhar muito dessa sua experiência, e principalmente do reino de Deus, né? Que vê tanto amor por Jesus, vê realmente isso em você. É muito nítido ver essa história de redenção na sua vida. ó, muito bom, E é glória a Deus. muito legal. A gente já falou disso antes, né? Nos nossos alinhamentos, nos nossos Sim. bate-papos. E uma pergunta, assim, de curiosidade. O que você faz para desconectar, Fê? Nossa, eu tenho essa dificuldade. Olha, eu Porque... sempre gostei muito de treinar. Mas agora que É... meus amigos vão dar risada de mim, porque depois da minha vida intensa, eu tenho 2 provas pra fazer esse ano. Correr 21 km no final do ano na maratona. na E Dunamis eu Trail. preciso fazer um outro Aham. treino, que é um Murphy, é um treino de CrossFit. E agora eu tô Que há legal. 3 semanas praticamente do treino. Eu preciso amanhã começar a treinar. Mas eu acho que o treino, ele sempre me relaxou. É o seu E momento. é o meu momento. E tá com os amigos também. A Rafa até brinca, né? Que eu gosto de ter gente em casa. Ai, que Então, gostoso. em certo De tempo, receber, né? de receber, mas ter aqueles amigos assim íntimos, onde você não precisa ficar fazendo pose, sabe? Sei. Ser você Se mesmo. desarma totalmente. Eu acho que isso me relaxa muito, né? Passar tempo em casa, fazer isso com a esposa E também. renova, né? Renova. Em casa a gente tem um ambiente assim que a gente já criou pensando nisso, assim, como a gente ter as pessoas, ou mesmo eu e a Rafa ter esse momento, eu acho que isso me relaxa Ai, muito. que legal. Isso é Como eu muito bom, desconecto. né? Muito Sim. bom. E aqui a pergunta, gran finale, que eu geralmente faço para os meus convidados, que foi uma pergunta, na verdade, quando eu criei, que me faz sempre pensar muito, né? E se você tivesse que dar um conselho para o Felipe, há 10 anos atrás, o que você falaria? Porque eu, há 10, 15 anos atrás, a minha história era totalmente diferente. A minha também. Eu não estaria aqui se eu Sério? parasse, sabe, para olhar e ver realmente, fazendo uma retrospectiva, tudo que Deus já fez, Aham. né? Eu falo, nossa, uau. Então, o que você falaria para o Felipe? Nossa, você sabe que é interessante eu também fazendo isso, eu falaria com certeza pra não se envolver com qualquer pessoa, Uhum. esperar. É uma coisa que às vezes a gente não tem Entendimento, esse né? entendimento e paciência também, né? Sim, Eu acho que esperar, porque você casar bem faz toda a diferença. faz. E você casar errado faz toda a diferença. Para sua vida, para o seu Pra sua vida, propósito. total. Vai matar tudo que Deus tem pra tua vida se você casar errado. E ao mesmo tempo, se você não casar, a não ser que você tenha um chamado pra não casar, eu creio que o homem ele não atinge, ou a mulher não vai atingir o próximo nível de crescimento da vida que Deus preparou enquanto ele não casa. Se ele não casa, enquanto ele não é pai. E se ele não é pai, enquanto ele não é neto. Porque você preparar os teus filhos para ter os filhos deles também Nossa, e é um desafio. é um desafio, né? Precisa muito da ajuda de Deus mesmo nesse processo, né? Totalmente. E esse resgate, né, de paternidade, como é importante. Pois é. O próximo ponto, eu acho que o segundo pra mim, eu acho que seria para tudo que você tá fazendo e vai encontrar Jesus, porque eu vejo no meu caminho o quanto a falta de paternidade, mas principalmente a falta de Deus, porque eu acho que quando você aqui na Terra não tem algo que te cumpre, Deus ele te dá tudo que você precisa. Sim. Então eu acho que a prioridade seria para tudo que você está fazendo, entre em qualquer igreja e sei lá, porque não precisa ser na igreja. Direita às suas veredas.
A gente fala de igreja porque é um lugar de comunidade onde você Sim. é capacitado para aquilo. Mas, Sim. cara, compra uma Bíblia, começa a ler a Bíblia. Faz alguma coisa que te leva pra esse lugar. Com certeza eu faria. Eu falaria pra mim mesmo há 10 anos atrás, para agora, vai lá e aceita, porque Mudou sua vida. Né? mudou total e Mudou a minha também. é muito E só incrível. fazendo um parênteses também nessa questão da espera, como é importante, né, Fê? Eu sei que eu também vim do momento que eu fui noiva, namorei, isso foi em 2013. E até então, agora eu tô há 11 anos esperando no Senhor. Mas eu vejo que é um processo mesmo de Deus, sabe? E eu vejo o quanto realmente eu tenho sido cuidada pelo Senhor nesse tempo, justamente para quando eu casar, ter um relacionamento saudável e cumprir o propósito, que eu acho que é o principal, né? Deus une, como eu falei, pessoas para realmente manifestar o reino dele e cumprir um propósito eterno. Quanto maior o sacrifício, maior o prêmio, né? Não é? E vale a pena sempre a espera, né? Isso que eu verdade. creio e é o que tem me dado resiliência e fé, sabe? Para permanecer. Muito Com a bom. graça de Deus sempre, né? Sim. Que legal, Fê. Muito bom te receber. Quero honrar a sua participação Oh, com 2 presentes. que legal. Aqui é um doce funcional da Nath Mazzoni, minha apoiadora. Ela só faz produtos saudáveis, Que legal. funcionais. Então é 0 açúcar, 0 lactose, 0 farinha branca. Realmente para quem tem restrição, mas também quem preza aí um estilo de vida saudável. Então são maravilhosos. Tenho certeza que você e a Rafa, né? Porque a Rafa vai comer em conjunto. Com certeza. Vão gostar. E a Carol Kern, que são joias com propósito. Esse aqui é pra você. É uma joia masculina, pra levar ainda mais propósito pra sua vida. Espero que você goste. Caramba, Drica, que demais. Muito obrigado. Ai, que bom, Fê. Posso abrir agora? Pode? Dá licença. Pode sim. Então, lembrando você que está nos assistindo para já se cadastrar aí no YouTube, no Spotify, do De Papo com a Drica. Mas quero também te fazer um lembrete para você se cadastrar aí no Patercast, que é um podcast incrível. Gostou? Muito obrigado. Que lindo, Olha, tem né? uma coisa aqui, que legal. Aham, muito Ó. legal, né? Muito. Obrigado, viu? Imagina, Fê. Obrigada mais uma vez. Quer abrir o da Nath também para você ver o Deixa eu ver. docinho? A Nath sempre capricha muito também nos doces. São 2 super amigas e apoiadoras aqui do podcast que acreditam aqui nesse projeto. Então, quero agradecer também a Nath, a Carol, por fazer parte da minha história. Nossa, a gente vai comer tudo hoje ainda. Certeza. Uau, que legal. Nossa, a gente tava falando hoje sobre esse processo de comer um Saudável, pouco melhor, né? E faz toda a Muito bom. diferença também, viu? É, né? A No gente nosso- tá sentindo, Aham. a idade vai chegando. E eu acho que a gente crente também, a gente gosta, né? O que a gente mais gosta de fazer é comer, A né? gente não bebe, mas a gente come, né? Então, por que não, né? Escolher alimentos saudáveis, realmente que contribuam. Nossa, muito obrigado. Fê, De uma verdade. alegria mesmo receber você, a Rafa aqui nesse momento também. Foi um prazer. Uma alegria. Tenho certeza que vão ter ainda outras oportunidades da gente explorar mais, de repente, paternidade, explorar Ah, discipulado, tô muito animado. falar do reino de Deus, Uau. que é o que a gente gosta também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado você pelo convite, obrigado pessoal pela atenção e é um prazer, tô muito com expectativa daquilo que vai acontecer, viu? Com certeza, os testemunhos, né, os frutos que virão também desse podcast, tenho Muito certeza que Deus vai nos surpreender. Amém. Amém. E você aí que está nos assistindo, espero que você tenha gostado desse papo. Se você gostou, compartilha aí para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho da história do Felipe Zappalá. Também conhecer aí a Faculdade Dunamis, o Patercast também, que tem sentido e propósito igual aqui esse de Papo com a Drica. Quero agradecer meus apoiadores, que não só a Nath, a Carol Kern, mas tem muitos outros aqui também que acreditam nesse projeto. Você que é novo aqui no canal, já se cadastra no YouTube, no Spotify, porque tem muita gente legal passando por aqui. E eu te vejo no próximo de Papo com a Drica.